Olá, seja bem-vindo à nova temporada do programa Utilidade Pública e hoje a gente vai falar sobre a relação de consumo, mas aquela relação de consumo que dá problema. Você comprou um produto, esse produto deu defeito, você procurou assistência, não resolveu e agora? Vai procurar a justiça? Teve seu nome negativado com ou sem razão. Vai procurar a justiça? Quanto tempo isso vai demorar? Esse é o assunto da Utilidade Pública de hoje, que vai estar falando sobre uma possibilidade de você reduzir esse tempo quando você vai procurar resolver esse problema, que a gente vai estar falando sobre a mediação aqui com a advogada e mediadora, a doutora Ana Sarmento. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Obrigada a você pelo espaço e pela oportunidade em falar de um tema tão importante. Todos somos consumidores, né? Aquela história, todos somos pedestres em algum instante, todos somos consumidores. Então, assim, qual a importância da mediação e da conciliação como métodos alternativos de resolução de conflitos? Nós não temos um empoderamento enquanto consumidor, somos a parte hipossuficiente. Então, a mediação e a conciliação e a arbitragem entram exatamente para nos empoderar, para que a gente possa, numa relação de consumo, estar em patamar de igualdade. Como isso acontece? Quando eu compro um produto que ele vem com defeito, aí a gente começa aquele sofrimento. Aí a gente vai para assistência técnica, você compra, você tem 48 horas para reclamar. E às vezes a gente passa das 48 horas e às vezes quando a gente precisa utilizar o eletrodoméstico, ele dá defeito, acabou a festa, né? Porque a gente começa aquele sofrimento, aquele calvário, vai para lá, assistência técnica diz que entrega em tantos dias, não entrega, daqui a pouco não tem conserto, enfim. Todo mundo já passou por isso de alguma forma, né? Ou sabe de alguém que passou. E como é que a gente faz agora? Aí cria-se no consumidor aquela insatisfação, já se cria uma animosidade nessa relação de consumo por conta da insatisfação com a prestação do serviço. Aí todo mundo procura a justiça, né? De praxe, todo mundo procura justiça. Quando a gente vai para a justiça, Dânia, a gente tem um TJ, a gente tem os juizados especiais que estão assim com a demanda absurda. Então, a gente pode ter a sorte de ter uma pauta livre para você ter uma audiência em 30 dias. Aí vem a audiência de conciliação, depois vem a audiência de instrução. Que nem sempre se resolve da primeira vez. De forma alguma. É muito difícil se resolver. E por que a gente não resolve na justiça? Aí você vai dizer, Ana, eu não resolvo na justiça porque eu resolvo com você numa câmara privada. Porque existe uma diferença no tratamento e na condução. Porque quando a gente vai para a justiça, quando eu estou na justiça como advogada, eu estou para defender o interesse das partes, da minha parte. E muitas vezes essa parte não tem vez de falar, não tem voz nesse processo, porque o advogado fala por ela, o advogado representa, o advogado conduz com outro advogado, e numa mesa de audiência o juiz conduz essa audiência e na mediação não. Nós temos uma sessão onde eu sou parte, você é o prestador de serviço, você é o lojista, você é o banco, através do representante legal. E ali eu tenho o direito de ser ouvida como eu gostaria de ser ouvida. Então, o mediador entra como um terceiro não interessado nessa lide e ele conduz o nosso diálogo de forma que nós juntas encontremos a solução. A gente está com um convênio, Dânia, com o CDL, que nós firmamos tem uns 15 dias e está assim um maior sucesso, porque lá a gente ouve o consumidor. Você não faz ideia, hoje a gente tem plantão e as quintas, da quantidade de consumidores procurando serviço. E eu digo assim, a gente já tem um relatório feito, a gente está fazendo um relatório diário de atendimentos e a grande queixa, a gente não é ouvido. Eu ligo para cartão X, a pessoa me atende e diz, olha, o seu débito é tanto e eu só posso parcelar para vocês até tanto. Então, assim, o que foi que eu fiz nessa relação? E assim, não adianta, olha, para quem está acompanhando, não adianta você ter o seu nível de conhecimento no assunto, nem o seu nível de... Você pode ser até uma pessoa da área jurídica. Exatamente. Mas isso não vai adiantar, porque quando você liga para uma assistência, quando você liga para um cartão, quando você liga para um prestador, você é mais um número de protocolo. Isso, Dânia. Tá todo mundo ali igualado no número de protocolo. Então, assim, não vai adiantar. Então, essa é uma forma de encurtar aquela peregrinação, de você tentar resolver um problema. E, claro, com todos esses exemplos que você trouxe, cartão de crédito, na compra de um produto, procurou assistência, na prática, como é que a pessoa deve agir? Porque muitas pessoas, elas têm culturalmente, o que elas dizem? Não, eu vou procurar a justiça. Qual é o passo a passo para que a pessoa, de fato, tenha acesso a essa mediação com esse encurtamento na solução do problema? Bom, nós temos uma Câmara Privada Media, né? E nós firmamos um convênio com o CDL
E um dos requisitos para a gente firmar esse convênio é porque a nossa Câmara ela é validada pelo Conselho Nacional de Justiça e temos um convênio com o Tribunal de Justiça local. Então, o que a gente faz é título executivo, extrajudicial ou judicial. O acordo que nós fizermos ali, ele tem validação. Então, como é que eu chego a um acordo? Primeiro, eu tenho que entender que a mediação é o melhor caminho, eu diria que praticamente para tudo. Né? Porque mediar é diminuir essa distância. Porque a gente vê muito assim, a gente vê muito na prática, em todas as relações. Família, a gente está em consumo. Então, em consumo, a gente vê uma dificuldade muito grande de acesso do consumidor ao seu credor. E você procurando o plantão do CDL, você chegar lá, nós temos uma equipe esperando você para lhe atender. Você vai ser ouvida, a gente vai mandar enviar uma carta para esse lojista, ou o estabelecimento pode estar vinculado ou não ao CDL. A gente informa um percentual de busca e de procura pelo aquele serviço, que seria fazer um acordo, abrir um canal de diálogo. Então, você é ouvida no primeiro momento e no momento que a empresa chega para conversar com você, a gente está ali intermediando, a gente está ali conduzindo. Qual é a vantagem para o lojista? Qual é a vantagem para o banco? Qual é a vantagem para o cartão de crédito? Você, na justiça, se você for me executar, se eu estiver devendo, você é um banco, eu estou lhe devendo R$10.000. Esses R$10.000 têm um custo inicial, que a gente chama, são as custas iniciais do processo. A empresa, para me executar, vai ter que pagar aquelas custas. Na mediação não existe esse pagamento. Para a empresa colocar aquele cliente na justiça, já vai começar pagando um custo inicial. Um valor. Que são as custas judiciais. Porque... E aí você multiplica isso pela quantidade de pessoas Exatamente. em débito. Então, assim, Dani, a gente está tendo um sucesso muito grande com esse convênio com o CDL, porque a gente já tem empresas pedindo mutirão de recuperação de crédito, onde você, como consumidor, tem livre acesso ao serviço. E você, como lojista, você, como credor, tem livre acesso ao serviço. E outra coisa, o respeito ao consumidor. É muito importante a gente frisar. Você vai dizer, então, Ana, a gente é desrespeitado na justiça? Não é isso que eu estou dizendo. É que quando você é tratado de maneira pessoal pelo nome, a diferença começa a se estabelecer. Porque é como você bem disse, quando eu ligo para uma assistência técnica, eu sou mais um. Quando eu ligo para um 0800, eu sou mais um. Mas quando você tem a possibilidade de ser vista e ser ouvida, eu não sou mais um. Então, isso já diminui, inclusive, a distância nessa relação com o próprio credor. Você estabelece um diálogo de fato. Exatamente. Né? A sensação, quando a gente liga para uma assistência, para um cartão, é de que não há diálogo. Não. Não há diálogo e, assim, uma das técnicas da mediação é se colocar no lugar do outro. A gente tem tido, assim, muitos casos emblemáticos. A gente tem visto muito em família, mas no consumidor eu não sabia que tinham tantos. E a gente atendeu um senhor semana passada, que eu achei muito engraçado, que ele fez: olha, doutora, o cartão diz que eu devo a ele 27 mil. Eu disse, o senhor comprou o quê com esse valor? Ele, não, ele disse que eu devo 27. A gente já entendeu que aí já existe uma imposição de valor. E aí eu fiz uma negociação. Ficou em 20 mil. A senhora acredita, eu já paguei mais de 50%. Aí teve um problema de saúde e não pude continuar o acordo. Minha nora ligou para lá e disse que eu ainda devo 14. Então, assim, como é que um débito que já é imposto de 27 se torna um débito de 34? E disse assim, aí eu liguei. Aí a moça me disse assim, olha, o que eu posso fazer para o senhor pagar 10 mil à vista. E o que eu paguei está perdido. Então, Dani, isso não pode existir, porque juridicamente isso é ilegal. Então, o que é que a gente faz? A gente empodera o consumidor exatamente do direito de discutir o crédito de maneira igualitária, né? E a gente conduz esse momento onde as partes estão livres para juntas encontrar essa solução. Essa é mais uma via para tentar resolver e a gente vai estar daqui a pouco trazendo o passo a passo. O que você vai fazer? Eu vou procurar o PROCON, eu vou procurar a CDL, eu vou procurar a Câmara, que sendo mais uma alternativa, mas a gente vai trazer esses detalhes, doutora Ana Sarmento, daqui a pouco. A gente vai rapidinho ao intervalo, não sai daí.